comanda toda a vida, onde ela palpita, usando todos os seus filhos para o comando de todas as coisas, sem que ele perca de vista o cinetismo cósmico. Capítulo 28, Livro dos Espíritos, questão 538, Espíritos diferentes. Deus é justiça e amor. Sendo assim, o que todos já reconhecem, ele não poderia criar espíritos à parte, diferentes, eles são todos iguais, para manifestar a glória do Criador. Poderia o Senhor criar espíritos inferiores e superiores? Onde estaria a justiça, e mesmo o amor? Vê bem o que disse Jesus, anotado por Mateus. Assim, pois, pelos seus frutos os reconhecereis. Mateus 7:20. Se analisares toda a criação, verás com facilidade a perfeição de tudo que existe, expressando a perfeição do Criador de todas as coisas. Do modo que Deus criou o primeiro espírito, continua a criar, sem mudanças. Se ele mudar para melhor ou para pior, não existe nele perfeição. Todos nós temos os mesmos caminhos, que são diversos, mas com o mesmo peso, com as mesmas tribulações que a escala evolutiva oferece, a fim de despertarmos as qualidades colocadas por Deus no nosso coração, que pulsa na alma como foco de luz. Os espíritos que são agentes de Deus nas lavouras são os mesmos que trabalham nos mares, na terra, nas matas e nos demais reinos da natureza. Por vezes, eles operam mudanças de posições, quais os homens na terra, para armazenar experiências, mas no fundo são os mesmos espíritos que levaram o toque do Criador. Há filosofias pregando que na população dos espíritos da natureza muitos não se encarnam, nem reencarnam. Como se enganam? Muitas situações ainda são segredos do Todo-Poderoso, mas os próprios espíritos encarregados de revelar a verdade vão dizendo, de acordo com o tamanho evolutivo das criaturas. Tornamos a dizer, somente a verdade ficará de pé. Queres saber mais do que já sabes e fazer confusão em tua cabeça? O que precisas saber, Deus dá a ordem para que possa ser dito com suavidade, sem alarde e sem forçar o modo de ser das criaturas. Todas as verdades novas e exatas aparecem aos homens vestidas da roupagem simples e na característica da humildade, para que todos possam compreender com alegria. Algumas religiões convenceram seus seguidores de que o Espiritismo é religião do diabo. Deus criou tudo, até o diabo, como é chamado. E vê bem, esse Deus é onisciente, sabe do passado, do presente e do futuro. Porque iria criar um ser que lhe desse trabalho mentindo em seu nome. Não existem espíritos diferentes na sua estrutura. O diabo é nosso irmão, que com o tempo se voltará para o bem e passará a ser anjo, cooperando na criação das coisas que o amor preside. O conhecimento dos antigos deu algum toque na verdade, para ser completado pela doutrina dos espíritos, que vai ganhando o mundo e as pessoas pelo poder da verdade. É o Brasil o seu berço adotivo, que acolheu essa luz por conhecer sua procedência. Inúmeros espíritos trabalham na natureza, mostrando Deus em todos os seus contornos. Para um pouquinho nos teus trabalhos, ou mesmo nas horas do teu lazer, e observa uma abelha no seu trabalho e vê o que ela faz, que o homem, com toda a sua inteligência, ainda não aprendeu. Ele somente copia, assim mesmo a cópia é mal feita. Vejamos bem um só detalhe, para que possas sentir o Criador. O zangão percebe a irradiação que emite a rainha a uma distância aproximada de 10 quilômetros, em ondas curtas, saindo em sua procura, e ela sente que está partindo em busca da procriação, sem que erre o caminho. E os milhares de fatos que existem em um apiário. Não é Deus, pelos seus mais qualificados agentes, que comanda a vida. E o teu corpo físico? Já notaste a maravilha do seu funcionamento? Pensa nisto, que verás o Senhor dentro e fora de ti, operando maravilhas em sustento da vida. Capítulo 29, Livro dos Espíritos, questão 539, Tempestades.
Os ventos são como que o sopro de Deus para a renovação da atmosfera. Eles são guiados por inúmeros espíritos, muitas falanges de entidades sob a direção dos engenheiros siderais que conhecem todos os fenômenos e sabem guiá-los para determinados objetivos. Deus está atento a todos os movimentos da vida na criação. As tempestades são forças renovadoras que limpam a atmosfera, para que a vida se esplenda com mais segurança, e os espíritos encarregados disto sabem dosar seus valores, de modo a servir a humanidade. Mas, muitos dos espíritos que trabalham nesta renovação são inconscientes dos fatos, assim como o servente e o pedreiro não têm consciência das leis que garantem o aprumo do prédio. Os choques das nuvens são dirigidos por mentes capacitadas. Os raios obedecem a comandos na direção que Deus determinar. Se eles causam alguns danos para os homens, não passam de simples arranhões, diante do bem que produzem, além de que esses ditos danos podem ter sido opção dos próprios espíritos envolvidos, enquanto no mundo espiritual. As nuvens são como mãos de Deus a verter águas na terra, e onde elas não caem há um justo sentido, no cumprimento das provas e expiações das criaturas que ali se encontram, como no caso do Nordeste brasileiro, onde as chuvas são escassas. Se a população daquela região se mudasse toda para o sul, ali passaria a não receber chuvas, mudando o clima imediatamente. As provas não são da terra e, sim, das criaturas que ali se encontram. Quando o karma coletivo se aliviar, o fardo tornar-se-á leve, o jugo suave e tudo se normalizará, na paz do Senhor. Então, os espíritos encarregados desse trabalho, passarão a desenvolver outras atividades. As nuvens se estenderão como uma colcha de luz a abençoar toda a terra e ela se tornará um verdadeiro paraíso, onde principia a felicidade. Os trabalhos para os espíritos em um planeta como o nosso, onde vivemos encarnados e desencarnados, requer muita ação dos espíritos superiores e mesmo inferiores, ao passo que, se a Terra já tivesse alcançado mais um grau na escala dos mundos, o serviço diminuiria para todos nós, devido à harmonia dos pensamentos de todos, o que contribuiria com as nossas operações em favor dos que ainda se encontrassem no mundo. Ao veres sinais de tempestades, não temas, ora, ajudando os espíritos encarregados dessas operações difíceis, porque Deus quer que assim aconteça para o bem e a paz de todas as criaturas. Se há alguns danos, é para o bem, a programação é divina e não humana. Falamos de karma, de dívidas, no entanto, podes aliviar até mesmo a ação coletiva desses distúrbios pela oração e pelo bom procedimento. Vê no Evangelho que o Cristo fez parar a tempestade que se arrojava nas águas. As forças do Espírito nascem ou começam a nascer, de qualquer um conceito do Evangelho, na sua simplicidade, como este mencionado por Mateus. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Mateus 5:42. Começa a praticar esses ensinamentos, que a luz surgirá em teu coração, em busca de outros preceitos que têm a capacidade de libertar as criaturas. Se somos sabedores dessa verdade, passamos a respeitar esse trabalho e mesmo a ajudar os espíritos pelo modo que podemos, pelo respeito e pela oração. Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 540. Conhecimento de causa. Como já dissemos, nem todos os espíritos que trabalham nos fenômenos da natureza têm plena consciência do que estão fazendo. Somente a têm os dirigentes dos fenômenos. A massa é composta de operários mais ou menos conscientes do que fazem, sendo que alguns deles se alegram pelos distúrbios da natureza. Mas, Deus usa de todos os seus filhos, mesmo os mais novos na pauta da vida, lhes dando a tarefa que sua evolução permite realizar. Com isso, e no perpassar do tempo, o seu destão se encherá de experiências, do que pode recolher para a transformação da sua liberdade no futuro. Os espíritos, pelo dizer dos mais abalizados, vieram do átomo primitivo,
e se expressam, na sua grandeza, como arcanjos divinos. Para que cheguem a esse ponto, passam por fieiras de milênios incontáveis, e esses bilhões de anos lhes deixam marcas das leis que devem ser respeitadas. Eles atuam com amor e por amor à suprema sabedoria do universo. Os espíritos que têm conhecimento de causa são poucos, na direção de todos os acontecimentos. Porém, Deus está sempre operando em todas as causas, para que os efeitos estejam ligados a elas pela lei de ação e reação. Se nós viemos da matéria primitiva, saída do hálito divino, devemos ter grande respeito por tudo que existe, porque a própria matéria está a caminho para tornar-se espírito, pelo trabalho em que opera há bilhões de anos. É nesse entender que os grandes santos beijavam a terra, as flores, os animais, as águas, os alimentos e o próprio ar, como sendo seus irmãos circulando na criação, dando e esplendendo vida. A doutrina dos espíritos, sendo a volta do mestre dos mestres à terra, vem por amor e misericórdia nos revelar muitos segredos da natureza, para conscientizar o homem de onde ele veio e para onde vai, mostrando, outros sim, que a humanidade não se encontra só, está rodeada de testemunhas espirituais, que trabalham incentivando a todos a levarem a sua cruz, no aprendizado geral de todas as criaturas. Não podes viver sozinho. Mãos inumeráveis estão te ajudando, tudo te ajuda a viver e a progredir. Por que não fazes o mesmo? A inteligência que o ser humano possui é a força da divindade para erguer a matéria à luz da razão, e o tempo é o instrumento desta operação maior. Nada se perde, bem o sabes, e nada se cria. Sabemos mais ainda, que tudo cresce por ordem divina, e pode começar pelos processos humanos, por vezes inconscientes. Mas, quem agora está lendo já perdeu a ignorância desses fatos, e pode ajudar na cocriação da luz do conhecimento. Não temas os acontecimentos que se processam em todas as direções do existir. Eles estão sendo vigiados pelos agentes do Senhor e quando Deus consente, sendo Ele a inteligência suprema, não temos de discutir. Quando presencias um efeito em teus caminhos, procura imediatamente a causa, que logo saberás o porquê dos efeitos e as suas lições. Os espíritos a que hoje chamas de inferiores, amanhã serão superiores. Os que hoje obedecem ao comando de seus irmãos maiores, no porvir irão comandar. Os valores são iguais em todos nós, porque Deus é justiça e, mais ainda, é amor. A doutrina que abraçamos vem nos revelar o máximo que podemos suportar e a vida dá a cada um, segundo as suas necessidades. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, questão 541. Durante os combates. Durante os combates, em plena guerra ou revolução interna de um país, existem muitos espíritos assistindo e outros tantos ajudando nas lutas, ao passo que há os danuras, que dirigem o exército espiritual. Não há movimento algum em que não haja espíritos dirigindo e assistindo em nome de Deus, que permitiu o evento. O alto comando espiritual não tem rivalidade com os homens, e eles são conscientes, antes que comece a batalha, de quem sairá vencedor, pois, tudo é processo de despertar espiritual dos espíritos atrasados, encarnados e desencarnados, que se encontram naquela faixa de vida. Os antigos figuravam esses espíritos que os dirigiam como sendo deuses dos exércitos, porque alguns deles tinham vidência, notando assim a presença espiritual nos combates. No entanto, estamos caminhando, graças a Deus, para a paz de todas as criaturas, de modo que no amanhã as guerras serão somente história, para as gerações que deverão desconhecer essas lutas fratricidas. Para que isso aconteça no porvir, a doutrina dos espíritos começa a educar as criaturas, mostrando que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai e carentes do mesmo amor. Já estamos chegando, podemos dizer, à época de ignorarmos o ódio, de educarmos os sentimentos para desaparecer a violência, as divisões que tantos problemas criam no mundo e nos corações.
Se as guerras resolvessem os problemas das criaturas, não existiria mais fome, nem doenças e nem dor. Tudo isso continua, pois a solução dos infortúnios não virá pelos processos do orgulho e do egoísmo. Somente Jesus traz a resposta dos céus a todos nós, para instalar a paz no mundo e nos corações dos homens, por um estado de vida que se chama amor. As guerras não cessaram ainda porque elas vibram em nossos sentimentos. As criaturas vivem em plena guerra dentro de si, nas famílias e mesmo nas comunidades. São irmãos fazendo irmãos sofrerem, são perseguições contra a flora e a fauna. As matanças em todas as direções são guerras, provando que o homem em si é belicoso. Quando o evangelho começar a se irradiar em todos os corações, o mal, a desarmonia, desaparecerão como por encanto, sem que tais distúrbios deixem saudades em alguém. Começa a instalar a paz nos teus pensamentos, na tua fala e nos teus gestos, que ela se transformará em força divina para inspirar todos os reinos da natureza, inclusive os que ignoram a fonte de luz que os criou. Parece que os homens nas guerras regridem ao estado de feras, e os próprios espíritos ignorantes continuam no mundo espiritual o combate, de modo a fechar os ouvidos à voz do pastor. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Quem está destruindo oportunidades valiosas de árvore má, é planta daninha que deve ser arrancada pela raiz e lançada ao fogo de duros sofrimentos. Vê o que Jesus disse: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Mateus 7,18. Quem trabalha para a paz, terá paz. Quem trabalha para a guerra, terá guerra. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, questão 542, Lutas humanas. As guerras são sempre produtos da incompreensão humana, mas não deixam de ser processos de evolução das criaturas. Existe, bem o sabes, o karma coletivo da humanidade, que às vezes se transforma em guerras fratricidas, ou, então, em catástrofes inesperadas, em que a natureza cobra dos seres humanos os danos causados a ela e às criaturas. O porvir nos anuncia que estamos quase no fim das brigas entre irmãos, e o tempo nos fala que está para nascer um novo mundo deste mundo velho, onde a paz e o amor serão as leis que deverão dirigir a todos. Diz-nos o Livro dos Espíritos que, quando dois países se encontram em guerra, certamente o vencedor é o que fez cumprir-se a lei. Há muito tempo que o mal se organiza na Terra pela atração dos próprios homens. Bem sabemos que existem espíritos que gostam da discórdia e da destruição. Eles não se incomodam com a justiça, nem com o amor, desconhecendo as leis do bem e da verdade. Mas Deus não permite que tais espíritos continuem promovendo desordens nas nações e muitos desordeiros do passado estão hoje lutando e sofrendo para implantar o amor onde semearam discórdia. Existem na Terra dois exércitos, o do bem e o do mal, porém, no fundo, o do mal trabalha para o bem sem perceber o grande objetivo de Deus. Observemos, pois, o que nos fala Mateus, refletindo Jesus. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Mesmo esses espíritos que se comprazem no mal, na discórdia entre as pessoas, sociedade e nações, não devemos perder tempo em julgá-los. Quem pensa e teme o mal não se encontra em condições de fazer o bem. Constrói e abençoa, ao invés de amaldiçoar. Semeia sementes de vida e de paz, que algum dia elas germinarão no fulgor dos sentimentos que ordenaram seu plantio. Não esperes desencarnar para lutar a favor da harmonia. Começa logo, onde quer que estejas, porque Deus está presente em toda parte. Se há espíritos que se comprazem no mal, se existem entidades que somente pensam na vingança e no ódio, há muitos que são obreiros da verdade e do amor. Acima de tudo, Deus é amor. Basta estarmos com Ele para vencermos todas as lutas. Confiemos. Todos os dias tu lutas na terra. Procura saber lutar, acorda armando-te com a oração e o entendimento.
Não deixes lugar em tua mente para as coisas negativas. Pelo menos esforça-te para melhorar, que os seus não faltarão em teu favor. Onde há duas lutas, a justiça se encontra do lado que Deus permite, e isto basta para nossa compreensão. Se sofres amando, é o melhor para ti. Se és maltratado nos caminhos da caridade, é exercício para tua compreensão. Se tens dificuldade para perdoar, prossegue, que Deus consolar-te-á em todos os teus avanços, porque o espírito que sofre com Jesus é sempre o vencedor. Mesmo que sejas ferido, não firas; maltratado, não maltrates; injuriado, não injures. Se as guerras não terminaram ainda no mundo, envolvendo todas as nações neste clima de horror e medo, apega-te à oração e faze alguma coisa para a paz, mesmo que seja dentro do teu lar. Isto já é uma grande cooperação. Confia e espera, que no fim brilhará o sol da verdade para todos e as bênçãos do amor surgirão como salário para os que trabalharam para a concórdia. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, questão 543. Planos errôneos e os espíritos inferiores, agindo como obsessores, podem influenciar os homens que comandam tropas e sugerir errôneos métodos de lutas, principalmente se forem seus inimigos, e esses homens sucumbirem nas suas lutas. No entanto, se essa derrota irá corresponder à derrota de uma nação que não deve ser dominada, há um levante das outras tropas por inspiração de espíritos superiores, e a nação acaba ganhando a batalha, porque um povo não pode sofrer a dominação como derrotado, por causa de um general que entrou na faixa negativa de espíritos inconscientes. A justiça está sempre presente em toda parte, para mostrar que é Deus, o soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Deus é a realidade que não falha em seus planos de harmonia e de paz. A vida é uma escola em todas as dimensões do viver. A Segunda Grande Guerra foi um exemplo que se pode constatar, nos planos humanos, principalmente da Alemanha e seus aliados. Ela iria dominar o mundo e colocar todas as nações sob os seus pés de ferro. Por fim, faltavam poucos dias para descobrirem o armamento que lhe daria a vitória, destruindo algumas cidades, como fizeram os Estados Unidos, para amedrontar o Japão. Mas, a mão divina agiu no momento certo, e fê-los perder a fórmula já quase em suas mãos, para o adversário. Assim, os Estados Unidos desenvolveram a bomba atômica que, mesmo levando à morte milhares de criaturas, mudou os rumos da guerra, já que a Rússia, sua grande adversária, também dominou a técnica de produção do instrumento, tirando do primeiro a chance de ditar as regras do jogo sozinho, de forma absoluta. E o mundo foi salvo do domínio de espíritos equivocados. Somente Deus comanda sua grande casa. Os homens, principalmente os gananciosos, ficam perdidos no tempo e no espaço, e voltarão em sucessivas reencarnações para responder pelos seus deslizes, no sentido de ganhar a vida pelo amor. Herodes, por exemplo, voltou como um grande missionário, depois de muitas vezes sofrendo na carne, para cuidar e proteger as crianças e velhos, viúvas e desvalidos, o que fez com todo o amor que pôde desprender do seu coração. Quantos generais do passado não se encontram hoje na terra carregando latas de massa, ferindo seus ombros, para fazer casas para a coletividade, já que eles antes deram a ordem para atear fogo? Outros voltam como sacerdotes do bem, no sentido de amparar os que eles desampararam pela força, que agora ou depois vão utilizar como força do amor. A vida é tranquila, sabe esperar e usar as oportunidades para educar e instruir os desviados da lei. Nada se perde, todos o sabemos. Até o estrume que os organismos animais espelhem como imprestável para eles, dá vida às plantações, de onde nascerão lindas e perfumadas flores. Os espíritos trabalham em todas as direções, para que o bem se amolde ao amor. Tudo que existe contrário às virtudes tem vida curta, ou, então, são apenas ilusões que se desfazem com o tempo. Façamos o bem, que o mal,
por lei natural, se desfaz. Vamos lembrar Jesus novamente, pela fala de Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Busquemos o reino de Deus e a sua justiça, como ensina Jesus, e não nos preocupemos com o resto, que nos serão acrescentadas pelas nossas necessidades. E as sugestões de planos errôneos certamente desaparecerão por completo. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, questão 544, Planos Errôneos 2. A questão em estudo nos diz que os maus espíritos podem suscitar planos errôneos ao comandante de uma tropa, com a finalidade de levá-lo à derrota e depois gargalharem com o mal feito aos encarnados que sintonizaram com os seus pensamentos. Mas, isto não nos leva a crer que um país entrasse em sofrimento por causa do descuido de algumas pessoas que não vigiaram. A justiça de Deus é reta e o seu amor dita que somente quem merece é que recebe. Ele tudo sabe, assim como sabe quem deve ganhar a batalha, e os perdedores levam uma lição, de modo que aprendem alguma coisa com a derrota. Nada se perde, tanto no campo material como espiritual. Nada fica sem proveito na pauta da vida. Na profundidade de todas as coisas não há erros, mas consequências do que fazemos, de maneira a aprendermos as lições de que precisávamos. Quem perde uma batalha quebra o orgulho e passa a sentir alguma humildade, que deve crescer, levando a pessoa a meditar no que deve fazer no futuro. Nós não devemos nos esquecer das maiores guerras, que são as lutas internas. Deus é o grande transformador. Ele tudo aproveita para a felicidade de seus filhos. Assim, não deves querer fugir às suas diretrizes, pois não tens para onde ir. O general que perde, tanto quanto o que ganha, sente intimamente o dever de reerguer-se ou ajudar ao que perdeu a fazê-lo, e neste trabalho surge o perdão capaz de fazê-los amar. Isso é trabalho da consciência. Ninguém somente domina, quem o faz, igualmente é dominado. Quem influencia é influenciado, quem fala também ouve, quem joga pedras receberá pedradas de volta. A não violência pregada por Gandhi é o ponto alto da doutrina libertadora, porque quem violenta desarmoniza, e é responsável pela desarmonia. Os planos de Deus são imutáveis. Os homens ignorantes tentam modificá-los, mas não conseguem, obtendo apenas alguns efeitos, mas, logo recebem as cargas dos seus próprios desejos. Devemos anotar os grandes acontecimentos da história universal e tirar deles as melhores regras para viver. É neste sentido que doutrina espírita vem ajudar a conhecer as inspirações que os homens recebem, deduzindo o que lhes chega à mente pelo sopro dos espíritos. Pelo assunto ventilado, conhecerás qual é a sua procedência. Desde quando reconheces que o espírito é do mal e sais da sua faixa de paixões, as almas mal intencionadas desaparecem, e no seu lugar aparecem anjos para te ajudarem, por força da lei dos iguais. É bom que anotemos a fala de Jesus. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Mateus 4:11. Enquanto alimentamos pensamentos negativos, espíritos da mesma qualidade nos assistem. Quando passamos as ideias elevadas, espíritos das mesmas intenções aparecerão em nossos caminhos, para nos amparar. Todos os planos mudam com as nossas mudanças. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, questão 545, Mediunidade no geral. Em muitos casos, o comandante de uma tropa pode ser dotado de faculdades mediúnicas e seguir sempre o caminho da vitória. Mas, sempre que esse espírito tenta ultrapassar, por orgulho e vaidade, os limites pré-estabelecidos por Deus, ele é suprimido e o vencido, vítima de seus descontroles emocionais, é duplamente assistido. Vejamos o caso de Napoleão Bonaparte. Na França, ele tinha faculdades desenvolvidas,
de maneira a perceber as fraquezas do inimigo, além de ser guiado por espíritos de alta função divina. O mundo estava precisando de um país onde surgisse a liberdade de pensamentos, e foi Napoleão escolhido para desenvolver tal ideal. Mas, quando passou dos limites traçados por Deus, o orgulho se apoderou do seu coração e a ganância de domínio o cegou. Ele foi banido para uma ilha, onde morreu sem nenhuma perda para a nação nem para a humanidade. Um país nunca poderá escravizar toda a terra, todos os povos do planeta. O homem de missão é qual o peixe que o pescador fisga no anzol, dando-lhe até cansar, e depois, fisga-o, tirando-o de circulação do rio. Nada fazemos sem a quiescência do Criador de todas as coisas. Engana-se quem se pensa dotado de liberdade para fazer o que bem desejar. Somente o Senhor a tudo preside, e nada se faz sem sua vontade. Somos todos instrumentos do Pai que está nos céus. O orgulho, quando invade nossos sentimentos, é capaz de nos perder pela vaidade e pelo egoísmo. A doutrina dos Espíritos já nos avisa de antemão que somente o amor salva as criaturas, e a fraternidade nos dota de alegria em todos os motivos de ajudar. Se tens alguma faculdade desenvolvida, não percas a oportunidade de usá-la com bom proveito. Semeia sementes de luz, para que possas ser iluminado por ela nos caminhos que percorres. A mediunidade não é privilégio dos espíritas, todas as criaturas são dotadas de faculdades mediúnicas. A doutrina dos espíritos veio domá-las, ensinando às pessoas que as possuem a usá-las com critério, no sentido de ajudar aos que sofrem, de salvar aos perdidos pela ignorância, de instruí-los e de trazer para o mundo as mensagens de libertação e de esperança. Se foste chamado para a guerra, ou apenas para servir ao exército, cumpri o teu dever, mas vigia e ora, que os espíritos superiores te ajudarão a cumprir o teu compromisso, na sequência da tua vida. Tudo que existe, Deus o permitiu, e em todo lugar podes fazer o bem com a força do amor. Observando, notarás que os homens de gênio são médiuns que operam em todas as filosofias, ciências e religiões. Esses homens são canais da beleza imortal e da verdade, mesmo que relativa. Em muitos casos, os que perdem as batalhas podem estar ganhando, depende de quem perde e qual a finalidade por que está perdendo. Escutemos o que Paulo de Tarso falava aos coríntios. Semeias sem fraqueza, ressuscita sem poder, ele Coríntios, 15:43. A perda pode ser aparente, para que a transformação seja em glória no aprendizado maior. Deus nada deixa se perder na vida. Capítulo 36, Livro dos Espíritos, questão 546, Interesse pela batalha. O espírito que lutou como encarnado na guerra, ao desencarnar durante a batalha, fica mais ou menos atordoado, de acordo com a sua evolução espiritual. O fragor da batalha lhe tome os sentidos e o prende à luta, levando-o a se demorar naquele ambiente o quanto a sua evolução permitir. É o sofrimento que o irá tirando da ignorância, levando-o à procura da paz. A alma precisa de tempo para o seu aprendizado espiritual. Não podemos dizer o procedimento dos espíritos, generalizando suas ideias depois das batalhas, porque cada um é diferente na maneira de proceder. Os processos de educação das criaturas são diversos, na diversidade da própria natureza. A ignorância, movida pelo instinto, nos traz violência. A violência é o estado natural do homem ou do espírito primitivo, e todos passam por esse estado ligado à ignorância. É muito grande o trabalho dos benfeitores espirituais em uma guerra. Eles redobram seus esforços para socorrer a todos, dando a cada um segundo suas necessidades espirituais. Convém a todos que já entendem essa operação benfeitora ajudar pela oração os espíritos evangélicos que socorrem os desencarnados nas guerras e nas catástrofes, o que ocorre quase todos os dias no mundo. As mortes violentas atordoam as almas que assim desencarnam,
e as mãos benfeitoras as assistem pela força do amor e da renúncia em favor de todas essas criaturas de Deus. Existem muitas delas que julgam não estarem mortas, por desencarnar sob influência do ódio. Oremos juntos, para que no amanhã o homem não desperdice mais o tempo com lutas, intrigas e discórdia encarniçada. O trabalho do Cristo é maravilhoso, por ser de educação da humanidade. Ele delegou forças aos seus discípulos de todos os tempos para continuarem essa operação divina de instruir os seres humanos na ciência do amor, transformando os 10 mandamentos em apenas 2, que têm a força de fazer desaparecer as guerras fratricidas, as injúrias, a maledicência e todas as espécies de crimes. Muitos espíritos, ao desencarnarem em plena batalha, passam a não se interessar mais pela guerra, por sentirem que ela é inútil para eles, sendo, então, recolhidos por mãos generosas às casas de recuperação espiritual. Outros ficam envolvidos nas batalhas cada vez mais, sofrendo todas as consequências que advêm da brutalidade que nasce da ignorância. É bom que compreendamos que guerra não é somente de irmãos que matam irmãos. Ela existe em muitas dimensões, como as lutas motivadas pela ignorância, em que o orgulho toma a dianteira, aquelas em que o egoísmo inspira a vaidade sem comedimento, as lutas internas que sempre travamos, para construir e destruir. Devemos sempre lembrar Jesus, na sua fala divina, para recompor as forças da alma nos seus devidos lugares. Muitas vezes os que lutam em uma guerra pensam que estão iluminados em defender suas pátrias, que a honra é um dever que devem cumprir. Recordemos o Mestre. Vê, pois, que a luz que há em ti não seja treva. Lucas 11:35. Existem muitas ações humanas que nasceram das trevas, por faltar conhecimento das leis universais, onde se apoiam o amor e a justiça de Deus. Capítulo 37, Livro dos Espíritos, questão 547, após a morte. Após a morte, muitos dos espíritos que sucumbiram na guerra continuam em lutas e conservem a inimizade por longo tempo. Outros, depois que se conscientizam da sua situação, começam a sentir a realidade, vendo que tudo não passa de ignorância, e se reposicionam intimamente orando a Deus na sua linguagem, pedindo proteção e esclarecimento. A diversidade é enorme, dentre todos os que sofrem nas guerras, encarnados e desencarnados. Os próprios comandantes do fronte fratricida não têm consciência plena do que ocorre. Entretanto, nas horas de silêncio, uma voz interna que todos conhecem os acusa, e surge no seu mundo interno a inquietação espiritual. Esses, nunca mais voltam a guerrear como antes. O fanatismo pela pátria, o amor por porções territoriais são substituídos pelo amor verdadeiro, a que chamamos universal. Qual a diferença entre a criatura de um país para outro? Vejamos o comércio, que tem um alto sentido entre as nações, além das trocas necessárias, começa a germinar, através dele, a semente da fraternidade entre os homens. Ninguém pode viver separado dos outros. Analisa as coisas, e bem assim estas próprias letras, se mantiveres animosidade em relação ao teu próximo, não tem sentido a mensagem que estruturamos para a paz das criaturas. Precisamos de harmonia para viver melhor, e não de guerras, que até hoje somente insuflam discórdia e violência. Se o espírito desencarna com ódio, no mundo dos espíritos continua odiando. A alma feita ao roubo, continua roubando na dimensão que lhe é própria. Assim por diante, vivemos onde se encontram fixados os nossos pensamentos. Ao indivíduo que alimenta paixões inferiores, a morte não irá mudar o conceito de vida. Ele, mesmo desencarnado, continua inspirando aos que sintonizam com ele os desregramentos brutalizados. Após a morte, és o mesmo homem que foste durante a vida na Terra. Não existe o chamado passe de mágica para transformar trevas em luz de uma hora para outra. Somente o tempo, pelas bênçãos de Deus, consegue,
Na marcha determinada pelo Criador, mudar, no silêncio da vida, a mentira para a verdade, o ódio para o amor, a guerra para a paz, a inimizade para a amizade. As mudanças bruscas não são sementes de harmonia. A nossa vida pode ser um poema de luz ou de trevas, um gorjeio de vida ou de morte, dependendo dos caminhos que pretendemos seguir. Se queres mudar de vida, tornando-te um sol verdadeiro, não deves esquecer Jesus em todos os teus avanços. Ele, o Mestre dos Mestres, é a nossa direção, é o pastor inconfundível das nossas vidas. Após a morte, continuarás a ser o que és, e nada mais. Se assim acontece, vamos começar a burilar nossas ideias na terra, não deixando para amanhã o que podemos fazer hoje. Ao terminar uma batalha, o espírito nunca se encontra calmo, mas os mais esclarecidos, com pouco tempo se refazem, arrependendo-se e pedindo a Deus que os encaminhe para os roteiros certos. A sua disposição interna vale muito, e logo a assistência surge, pelos companheiros mais velhos de jornada evolutiva, que já despertaram muito antes. A ajuda nunca falta ao necessitado, pois na escala do Criador, todos são iguais. Deus é amor. Capítulo 38, Livro dos Espíritos, questão 548, Espectador. O espírito, depois de uma morte violenta na batalha, fica como espectador, assistindo aos seus irmãos matando e morrendo nas lutas, e nesta agressão de uns para com os outros, pode voltar a sua consciência no bem e ver a inutilidade das destruições ali verificadas, aflorando-lhe o arrependimento espiritual, momento em que o Cristo começa a tomar o seu coração de sensibilidade, e nasce nos seus sentimentos o novo homem. Para tanto, os benfeitores espirituais estão ali, procurando meios de separar o corpo espiritual do físico, libertando assim a alma de maiores sofrimentos, pelo desrespeito ao corpo que lhe serviu de instrumento para a vida na terra. O recém-desencarnado, ao observar a carnificina, sofre o impacto da realidade, e as bênçãos de Deus penetram seu coração lhe dizendo que basta de alimentar as trevas, que venha para a luz, na formação de outra existência, que é oportunidade para a revisão de tudo o que fez de mal e para fazer somente o bem. A consciência do arrependimento cresce, e muitos pedem, quando preparados, para trabalhar no meio das guerras em ajuda aos seus irmãos que ainda dormem pela ação da ignorância espiritual. No amanhã, que não está muito longe, cinemas e televisão mostrarão a realidade, quem sabe por aparelhos especializados, o que se passa com os desencarnados depois da batalha, para mostrar aos homens o maior sofrimento que ocorre com a alma em plena luta, onde o ódio envolve e modifica todos os sentimentos, alertando os encarnados, e em muitos casos aos desencarnados, o que se passa com o homem embrutecido, na carne e fora dela, que ainda não descobriu o amor. Essas lições que transcrevemos em nome daquele que é a nossa luz, é para admoestar os seres que se vestem de carne, e que se esqueceram da vida espiritual, para compreenderem que a vida nos fluidos grosseiros é passageira. Que vejam o que estão fazendo dela. Devemos lembrar, pelo menos para início, do perdão, força poderosa que tem ambiente favorável à fraternidade. Recordemos outro pensamento do Cristo para todos os de boa vontade. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6:15. O Deus Todo-Poderoso que se encontra na tua consciência te cobrará de acordo como procedas. Não deves brincar com a justiça. A lei é lei em todo lugar. As sementes nascem de acordo com a semeadura. Não seja somente espectador dos acontecimentos, sem tirar dos fatos lições, que te possam educar e instruir. Comunga com a indulgência para com os erros alheios e, se não gostas de erros, não erres, dando exemplos para os outros das virtudes conquistadas, sem alarde. A boca não precisa anunciar o que possuis, tu deves irradiar as virtudes. Isso é que é dar com uma mão,
sem que a outra veja. Capítulo 39. Livro dos Espíritos, questão 549, pacto diferente. Entre os homens existem pactos, donde aparecem contratos assinados para que possam cumprir o prometido. Entre os espíritos, em relação aos homens de má índole, o pacto é diferente, e a união de ideias é a sintonia de sentimentos. Se queres fazer mal a alguém, é só te fixares nestes pensamentos, que logo surgirão espíritos das mesmas ideias, e que, por vezes, não gostam dos que deverão ser atingidos. Os papéis são os sentimentos, e as letras, o desejo, que somente existe entre espíritos carregados de paixões inferiores, preocupados somente com a vingança e a maldade. As pessoas deste teor espiritual nós aconselhamos atentar para o que diz Mateus, no capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pediu o Senhor aos espíritos do mau sentimentos para se arrependerem e não praticarem mais atos indignos, que logo chegaria para eles o reino dos céus, porque o representante deste reino estava na terra, para escolher as suas ovelhas. Ele era o pastor de toda a humanidade. E agora é hora de fazermos os nossos pactos com o bem e, através das nossas vidas, sermos honestos e sinceros aos ensinamentos do Mestre. Quando em tribulações, devemos orar, pedindo a Jesus que nos inspire para fazer o melhor. O fato de o homem ficar na dependência dos espíritos inferiores se concretiza pelos pensamentos. O modo pelo qual vive a criatura atrai entidades da mesma natureza. Se queres espíritos bons em tua companhia, pensa diferente, muda as atitudes para o bem comum, pauta a tua vida no amor, sendo que Deus esteja em primeiro lugar, a receber tua atenção amorosa. Nada existe no mundo da matéria que afaste espíritos maus das pessoas, a não ser o seu modo de viver. Se queres espíritos de luz a te inspirar, basta viveres na luz. Os espíritos dotados de paixões inferiores buscam os homens dos mesmos sentimentos, e eis que aí se encontra o pacto por analogia de sentimentos. A doutrina dos espíritos vem nos ensinar a fazer mudanças na moral, e cada vez mais crescer nas virtudes. Desta forma, somente os espíritos de elevados sentimentos são capazes de acompanhar a criatura e fazê-la feliz. Quando desejas o mal para tal ou qual pessoa, se esta não se encontra na faixa do mal, esse mal não chega ao seu ambiente, ele é desviado para lugares onde encontra sintonia, ou então volta para quem o desejou, e com mais intensidade. Quando o pensamento sai para seu destino, tem a força de atração dos seus iguais e vai se avolumando. Por lei, ele volta para onde nasceu. Quem deseja o mal, é sempre visitado por ele, e aquele que semeia o bem, ganha por isso, porque a lei é a mesma. Aqueles que chamam os espíritos maus pelas suas ideias, persistindo em fazer mal ao outrem, atraem com isso maus espíritos que ficam seus amigos, e passam a ser devedores desses espíritos, podendo ser cobrados a qualquer momento. Ter amigos no mal, a razão nos informa que não é bom. Somente o amor constrói, todos os homens sabem disso, só faltando que todos eles passem a viver o amor, porque somente a vivência nos livra de todos os ataques. Capítulo 40. Livro dos Espíritos, questão 550. Vender a alma. Certamente que não podemos vender a alma, nem nos vender a ninguém. Esse não é o sentido real do assunto. Como podemos nos vender, se o espírito que compra está destinado ao despertamento espiritual como todos os demais? As coisas espirituais não se compram, nem se vendem. Tudo pertence a Deus, que criou todas as coisas. Somente o ignorante troca seus sentimentos por dinheiro. Se queres ter ouro em caixa, é bom e justo que trabalhes. O trabalhador, diz o Evangelho, é digno do seu salário. Quem vende o que não é seu, será marcado de modo a responder em outra vida pelas consequências nefandas do seu ato indigno.
Já foi citado em outra página o ensino de Jesus sobre isso, o qual podemos repetir: procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais virá por acréscimo de misericórdia. Querer tomar qualquer coisa que não é nossa, constitui infração, e respondemos por isso nas linhas das nossas vidas. Cumpre a todas as criaturas ascender para a luz com os próprios esforços. Lutar com meta definida é o nosso dever. Lutar não fora de nós, é a meta mais acertada na vida. Vejamos o que falou o apóstolo Paulo, referindo-se a este assunto. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele Coríntios 9:26. Paulo, o apóstolo dos gentios, se referia às lutas internas, como era de seu costume, antes de encontrar o Cristo no caminho de Damasco. É a guerra que tanto dizemos, a guerra por dentro, as lutas com nós mesmos. Todas as fábulas carregam em sua estrutura algo de verdade. A venda da alma deve ser o empenho que temos com o Pai, de conquistar a nós mesmos em todos os rumos da vida, nos comprar a nós mesmos pelo trabalho dedicado ao próximo, pela caridade e pelo amor sem distinção, empenhar a nossa vida no bem coletivo, ajuntar experiências no celeiro espiritual, onde não falte a força da fraternidade e da compreensão. Alma alguma fica condenada à miséria moral. Ela é igual às outras. Ela cresce, despertando os valores que todas possuem. São atributos divinos colocados no imo de todas elas. O tempo tem o poder de acordá-los, e Jesus nos ensina como fazê-lo, para o grande despertamento da vida. As ilusões do passado vão ficando para trás, e a verdade do porvir vem chegando aos nossos corações, valorizando toda a nossa vida, em se ligando à vida de Deus, cada vez mais presente em nossos sentimentos pelo amor. As coisas dos céus não se vendem, elas pertencem ao Criador. Devemos, sim, entregar a nossa vida a Deus, de maneira que ela seja útil às suas companheiras, nos moldes que Ele desejar que seja. Se queres granjear a assistência dos espíritos puros, procura a pureza em tua vida, ou pelo menos esforça-te para tal. Todos os esforços no bem serão assistidos pela luz de Deus. Seus agentes estão espalhados por toda a criação, fazendo vigorar todas as suas leis de justiça e de amor. Deves romper com o mal, se por acaso te encontras ligado a ele. Abraça a verdade, que esse trabalho será abençoado pelos benfeitores da eternidade e serás vencedor, ganhando a ti mesmo. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, questão 551. Fazer o mal ao próximo. Se um homem de má índole deseja fazer o mal ao seu próximo, claro está que Deus não permitirá que esse mal seja feito, pois existe a lei de justiça criada por ele, de forma a proteger as criaturas. O mal que o ser recebe, se entendes isso por mal, são lições necessárias para o seu adiantamento espiritual, capazes de libertar as criaturas, pois, é pelo sofrimento que reconhecemos o valor do bem. Deus não permite que o ignorante faça o que bem entender. Se ele é ignorante, a sua liberdade de ação é pouca, as suas forças são inibidas por não saber usar suas qualidades. Somente o tempo poderá lhe conferir meios de se libertar, quando souber fazer bom uso das suas faculdades espirituais. No sentido mais profundo, o mal não existe. Quando o Senhor permite que alguém sofra é com finalidade de um aprendizado maior. Tanto o homem mau, como os maus espíritos, se reúnem sempre sem finalidade no que se refere ao amor, por desconhecer essa fonte divina. Eles pensam somente no mal, e desejam perseguir as pessoas de quem não gostam. No entanto, todos temos nossos protetores que nos cercam, temos a defesa natural, e as vibrações do mal voltam para sua origem. Assim, os que provocam desarmonia, com o tempo passam a se interessar pela harmonia, pela amizade, pela caridade e amor. Quem sofre as consequências do mal que pratica, não vai se interessar mais em fazê-lo de novo.
principalmente sabendo que o bem nos tranquiliza o coração. Muitas das inquietações que sofremos são psicológicas e transitórias, passando com o tempo. Necessário se faz que aumentemos a nossa fé, compreendendo que Deus é Pai amoroso e que todos somos seus filhos. Jesus é a expressão de Deus, traçando para nós todos os caminhos para a nossa paz. Ele deixou para a humanidade o Evangelho divino, método esse que nos educa e instrui, nos capacitando para as lutas maiores, que são aquelas internas. Devemos fazer uma cirurgia moral. Se estamos enfermos há muito tempo, somente existe um remédio que nos cura, o amor, e o médico dessas enfermidades somos nós mesmos. Enquanto ficarmos dependentes de coisas e de companheiros para nossa cura, ela demora a se realizar. Ninguém é culpado dos nossos infortúnios, ninguém nos faz mal, e, indo mais além, ninguém nos faz o bem. Se és caridoso, quem recebe a caridade és tu mesmo, que a fazes. Se amas a todos, quem recebe esse amor na profundidade do termo és tu mesmo, que amas. Assim evidencia-se o valor da retidão em todos os sentidos. Enquanto estás fazendo mal ocultamente, para prejudicar os outros, esse mal está te atingindo. Se intentas destruir os outros, estás destruindo a ti mesmo, e complicando os teus próprios passos. Ninguém engana as leis de justiça e de amor. Pensa no bem, que o bem nascerá em ti. Fala corretamente, que a palavra de luz te iluminará. Escreve, se tens esse dom, sobre a fraternidade, que ela te libertará de todas as contingências do mal. Quando alguém, para te assustar, disser que vai te fazer o mal, ora por ele, porque em troca das trevas que ele possa lançar em tua direção, receberá a luz com que teu amor responde, e ele, neste clima de amizade, poderá acordar para as leis de amor e caridade. Capítulo 42, Livro dos Espíritos, questão 552, Poder de enfeitiçar. A crença no poder do mal é gerada pela ignorância. O que se chama de mal deve ser esquecido e não alimentado, porque cada vez que se pensa nele, aviva-se aquele assunto nas mentes, de modo a fazer viver cada vez mais o mal. Deves construir o teu destino alicerçado no bem, que sempre tem vida. Por que pensar nas coisas desagradáveis? Muda as tuas intenções de desarmonia para o amor, para a alegria mais pura, para a esperança. Quando estiveres mudando e vivendo alguma das virtudes mencionadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não fiques te gloriando por isso, nem fiques pregando que conquistaste o amor e a bondade porque, pela tua própria boca, podes desmerecer teus feitos elevados. É sobre isto que Paulo fala aos Coríntios. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. E Coríntios 10 e 17. E mais adiante, ele continua. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim, aquele a quem o Senhor louva. E Coríntios 10 e 18. Podes ter adquirido poderes com Jesus, porém, não deves louvar o que possuis, mas fazer o bem por amor. Deixa que os outros falem de ti na nova escola do Evangelho. Falando de ti mesmo, desmereces as tuas qualidades. Faze com uma mão, para que a outra não perceba. Depois que estiveres revestido das coisas santas de Deus, por que temer o mal? Ele passará a não existir, pela tua conduta reta e pela tua fé no poder de Deus e nas tuas próprias forças. Se crês no mal, ele já se encontra a caminho. Se pensares e creres no bem, é a mesma lei que te fará encontrá-lo. Começa o dia alegrando-te pela noite que tiveste, agradecido a Deus, e te reveste de poderes pela oração todas as manhãs, para que o ambiente de trabalho seja clareado pelas tuas boas intenções. Crescer com Jesus é isso, e não faltar com as obrigações em tudo a que for o chamado, e sempre trabalhar com honestidade em todos os campos de ação. As criaturas supersticiosas sofrem por suas próprias ilusões,
que devem ser desmanchadas pela certeza de que o bem é força maior, como o sol diante das nuvens que desejam empaná-lo. Persiste nas linhas traçadas por Jesus, que serás sempre vencedor. Escolhe teus caminhos e luta todos os dias para melhorá-los, que Deus te ajudará em todos os momentos.